Bom dia, pessoal chegando. Pedro. Bom dia, Tayane. Tá quente. Hoje tá demorando, pessoal, um pouco mais que o costume. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Certo, obrigado. Na última aula, a gente conversou uma porção de coisa e no finalzinho eu estava mostrando o campo elétrico para vocês. Então, as cargas podem ser de dois tipos, como a gente já sabe, as cargas elétricas, positivo e negativo, e dependendo disso, elas apresentam, né, uma força de interação que age à distância e que pode ser de repulsão, no caso de elas terem sinais iguais, e podem ser de atração, no caso delas terem sinais contrários. Correto? Lembram-se disso? Então a gente estava falando das forças entre as cargas. E aí a gente partiu para um outro conceito, que era o de campo, né? O que é um campo físico? Um campo é uma região do espaço onde aquele objeto tem influência. No caso, a carga, né? Aquele ente físico tem uma influência numa certa região do espaço. Correto? Aquela região do espaço, então, é dominada por ele, pela carga, que tem um sinal positivo ou negativo, e quando você aproxima uma outra carga, você percebe a manifestação daquele campo, porque surge uma força. Então, vocês têm que ter essa percepção. É um pouquinho abstrato, talvez, mas não é muito difícil de compreender. É como se você tivesse um vidro de perfume que, né, está aberto, que se quebrou, que seja. Você se aproxima desse frasco de perfume e aí você vai perceber o olfato. Você vai perceber que o vidro de perfume está por ali, porque você percebeu o campo, né? O campo ou a região onde ele está atuando. Bom dia, Maria Helena. Então a ideia de campo elétrico é essa. É uma região
onde a carga influencia. Como é que a gente percebe isso? Bom dia, Ana Carolina. A gente percebe porque a gente aproxima uma outra carga e aí ela ou é atraída ou é repelida. Tá vendo? Da mesma maneira, é um campo de forma semelhante, da mesma maneira não, mas de forma semelhante, um campo gravitacional, né? O Sol, por exemplo, tem um campo gravitacional considerável, porque a gente tem os planetas que giram em torno dele, está sob a influência, né, do campo gravitacional do Sol. A Lua, por sua vez, a Lua terrestre, a Lua da Terra, né, o satélite natural da Terra, está sob influência do campo gravitacional da Terra. Percebe? Então, essa noção de campo em física significa uma região de influência de um determinado objeto. A gente está discutindo e falando aqui especificamente sobre o campo elétrico gerado por uma carga. E aí, olha então, vocês pediram alguma coisa que ficasse um pouco mais didático, por exemplo. Eu vou guardar minhas... E a gente pode fazer esse exercício aqui. Nós temos um simulador, que todos estão vendo o simulador? A gente tem um simulador aqui, olha. Você tem uma carga positiva e olha o valor da carga. É 1 nanocoulomb. Vocês devem se lembrar que esse Nzinho, ele significa 10 elevado a menos 9. Tá bom? Então, essa carga aqui é de 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb, positivo. E essa outra carga aqui é de menos 1 nanocoulomb. Se a gente coloca essa carga aqui, nesse painel, a gente fica conhecendo o campo elétrico dele, olha, a região do espaço que ele influencia, tá vendo? E a gente, então, convencionou, a gente sabe que as linhas de campo elétrico de uma carga positiva estão saindo dessa carga. Esse é um conceito importante que vocês precisam internalizar, né? Para não dizer memorizar, conhecer. Linhas de campo elétrico na carga positiva saem da carga. E as linhas de campo elétrico de uma carga negativa? Elas chegam na carga. Tá vendo aqui, ó? Então, as setinhas chegam na carga. E nas positivas, saem da carga. Tá bom? Então, esses são os conceitos iniciais do que a gente está estudando. Lá no slide, eu mostrei essa figura aqui, estática. Linhas de campo elétrico na carga positiva estão saindo e linhas de campo elétrico na carga negativa estão chegando. Compreendem esse primeiro conceito? Vocês podem me dizer aqui, pelo menos no chat, tá tudo bem? Tayane disse que sim. E aí, lembrem-se da nossa
na nossa conversa, né, que quem não consegue compreender inicialmente o que eu estou falando, eu tento falar de uma outra forma. Estou trazendo aqui uma animação para, né, ilustrar melhor. Alguém falou? Foi eu, licença. É porque tem uma aluna tentando entrar. Camille, o nome dela. O senhor pode aceitar? Pede a ela para tentar de novo, porque eu acho que eu fui aceitando todo mundo. Certo, vou Ela pedir. já entrou. Já entrou. Obrigada. Beleza. Valeu. Tá bom. Então, sabendo disso, aí a gente mostrou para vocês uma aplicação. Onde é que a gente usa a aplicação desse conhecimento, né? Só para vocês também perceberem a utilidade disso. A gente pode criar moléculas, por exemplo, né? Vocês sabem que a molécula de água, por exemplo, é uma molécula que tem basicamente uma formação semelhante a essa, né? O H2O. Não é isso? H2O é dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, não é isso? H2O. Aí, olha, se a gente fosse perceber assim, o hidrogênio, ele seria representado pela carguinha positiva. E o oxigênio pela carguinha negativa. Lembra que eu fiz um desenho para vocês? Então, o aspecto do campo elétrico que uma molécula faz é semelhante a esse aqui, olha. Tá vendo? Para que isso é importante saber? Por exemplo, a gente pode fazer associação da propriedade da água ser, né, boa condutora. Se a gente colocar alguns sais, né, se a água não for destilada, ela fica condutora. Então, esse campo magnético, esse campo elétrico, melhor dizendo, ele se altera, né? E aí a gente entra numa série de conhecimentos, né? Você precisa, se for estudar algumas propriedades dos materiais, conhecer as suas propriedades elétricas. Tá entendendo? Então, no futuro aí que vocês escolherem suas profissões, muita gente que parte para engenharia de alimentos ou engenharia química, as pessoas que vão desenvolver novos materiais na engenharia de materiais, essas pessoas estudam essas propriedades elétricas, né, da matéria. As pessoas estudam as propriedades magnéticas da matéria, tudo isso para desenvolver novos produtos e aí poder desenvolver tecnologia. Certamente aqui dentro do celular tem todo esse conhecimento aí embutido. Estão entendendo? O que eu quero dizer aqui para vocês é que existe uma utilidade saber desse comportamento, né, das cargas elétricas, tá bom? Então, como uma motivação para, né, adquirir o conhecimento sobre esses elementos aqui que a gente está conversando. É engraçado que eu vou... Quando foi que termina? É 10h20, já passou, né? Não era nem para ter aceitado,
Não aceito mais, tá bom? Já deu 15 minutos de tolerância. Mas enfim. Continuando então. Isso a gente já assimilou. Então, olha, a carga que a gente aproxima é uma carga de prova ou uma carga teste. E a carga que a gente está estudando o campo elétrico, a gente denomina de carga fonte. Tá bom? Se a gente aproxima a carga de prova da carga fonte, nós vamos perceber a existência do campo elétrico por meio de uma força de atração ou de repulsão. Então ela se aproxima ou se afasta. Quando uma carga de prova é colocada num ponto de espaço do espaço e sofre a ação de uma força F, a gente diz, por definição, que a razão entre a força e a carga de prova é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Então, para a gente poder calcular o campo elétrico num determinado ponto, a gente pega a força elétrica que a carga sentiu e divide pelo valor dela. Então, essa forma de expressar o campo elétrico, essa forma matemática, nos diz nada mais, nada menos que o campo elétrico é a força elétrica por unidade de carga. Correto? Então, o que a gente vai utilizar para realizar nossos cálculos é essa equação. Campo elétrico é força sobre carga, onde a carga Q é a carga de prova. Se vocês lembrarem, eu vou tentar escrever aqui. Vou tentar escrever algum espaçozinho aqui. Se vocês lembrarem, a força elétrica é calculada como? É um valor K de uma constante elétrica vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Correto? Todo mundo lembra disso? Força elétrica é o valor de K, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, né? Tem o valorzinho que vocês utilizaram lá para fazer, inclusive, a atividade. E o produto das cargas 1 e carga 2. Nesse caso, a carga 2, vamos dizer que vale Q minúsculo, é a carga menor. Então, eu posso até escrever isso aqui um pouquinho diferente, mas que vá significar a mesma coisa. Ao invés de colocar Q1 e Q2, vocês podem usar essa notação. É a carga fonte vezes a carga de prova. Tá vendo? Se você dividir F, que vale tudo isso, dividir pela carga de prova, então você vai pegar essa expressão e vai continuar a equação aqui, ó. Você vai poder dizer assim, olha, se F vale isso tudo, eu vou substituir aqui em cima. K vezes Q vezes Qzinho dividido por D
ao quadrado. Tudo isso é o F, mas F está dividido pelo valor de Q, para o cálculo do campo elétrico. E aí, então, basta a gente simplificar esse valor de Q por esse, e eu tenho outra forma de calcular o campo elétrico. O campo elétrico, então, vai ser o valor dessa constante K vezes a carga fonte dividido por valor de D ao quadrado. Tá vendo? Então a gente já está usando conhecimento anterior para poder melhorar a forma da expressão que a gente vai usar para calcular o campo elétrico. A gente então está diferenciando a força elétrica do campo elétrico. Percebeu? Vocês compreenderam essa passagem que eu fiz? Oi? Se não compreenderam, pode falar que eu repito. Mas eu preciso que vocês me digam, sim ou não. Acompanharam essa passagem que eu fiz? Eu relembrei o valor da força F, como é que se calculava. Substituí nessa nova equação. Simplifiquei o valor das cargas de teste e me sobrou apenas a constante elétrica vezes a carga fonte dividido por D ao quadrado. É outra maneira de calcular o campo elétrico. Tá bom? Hein, pessoal? Continuar? Tá legal, Jandilson. Obrigado pela... Oh, meu Deus, que insistência. É tão chato isso. Vocês podem avisar, por favor, aos colegas que o período de tolerância já foi ultrapassado e eu não estou aceitando mais. Tem que entrar no horário da aula, tá bom? Se puderem fazer esse favor, a representante de turma... Professor, eu já estava na aula. Eu já estava na aula, porque caiu aqui minha internet, por isso que eu voltei agora. Ah, tá bom. Esse é o caso do Vitor também? Esse é chato, né? Bem, então vejam bem, olha, outra coisa que é importante notar é que a força é uma grandeza vetorial. Por isso que ela é representada por uma setinha. Todas as grandezas vetoriais podem ser representadas por um vetor, é o nome dessa setinha. Vocês devem saber disso também, eu acho que já viram em algum momento. Isso é um vetor. E as grandezas vetoriais possuem o que a gente chama de módulo, sentido e direção. Toda grandeza vetorial possui módulo, que é o seu valor, um sentido e uma direção. A direção é vertical ou horizontal, ou inclinado em algum ângulo. Então, a direção está relacionado ao ângulo que esse vetor faz com a horizontal.
E o sentido é se ele é da esquerda para a direita, leste para oeste, né, norte para sul. Então vocês também precisam fazer essas associações. Vocês compreendem essa questão de que as grandezas vetoriais possuem esses três parâmetros, módulo, sentido e direção? Sim. Correto. Tudo bem. Então, da mesma maneira que a força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico herda, né, esse parentesco aqui, podemos dizer. Então, se a força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico também será. Ou seja, ele também tem a mesma dependência. Tem um módulo, o sentido e uma direção. Tá vendo? Só licença. Oi. Vitor tá tentando entrar na sua aula faz tempo. Ele disse que o senhor tá recusando. Sim, porque ele já estava na aula no momento que a gente... Não, só que aí não tem os 10 minutos de tolerância, né? Mas não havia passado? Porque era já 10h19. Sim, mas ele não tava conseguindo entrar por causa dos e-mails dele. Tava dando errado. Por isso que ele tá tentando. Ah, tá bom, então. Pelo menos quando a gente sabe, assim, o que foi que aconteceu, aí a gente releva, né? Mas vamos tentar entrar no horário correto. E aí, professor, eu entrei atrasado porque eu fui ali comprar o negócio do almoço e meu e-mail tava dando errado. Foi? Tá bom, então quando acontecer... E eu mandar só, tá sem o senhor recusando. Foi, porque a gente combinou de entrar no horário. E eu falei que não aceitaria. Sim, mas não tem até 10h40, eu tentei de 10h35 e o senhor recusando. 10h40 não, a aula começa às 10h20. Aí é 10h35. Sim, mas tem até 10h40 para entrar. Não, são 15 minutos. Seria 10h35. Foi no horário que eu pedi a primeira solicitação para entrar e o senhor recusou, mas tá... Não, tá bom então. Então desculpe. Vamos lá. É só 15 minutos de tolerância. Então, talvez eu possa ter me enganado aí também no horário. Mas, enfim. Desculpem-me se eu me enganei aí no horário da tolerância, mas eu acho que não sei. Olha só. Essa questão de que as duas grandezas agora que a gente está estudando, tanto força elétrica como campo elétrico, são grandezas vetoriais, também ficou claro? Sim, professor. Sim, Ana. A Isa também. Tá bom. Ficou assim, professor. Então tá. Então vamos adiante. E agora, olha só, sempre que a gente fala de uma grandeza física, seja ela vetorial ou escalar, ela precisa de uma unidade. A unidade no Sistema Internacional do Campo Elétrico é o Newton por Coulomb. Newton por quê? Porque força tem unidade Newton e carga tem unidade Coulomb. Então a gente vai sempre expressar o campo elétrico nessa unidade, Newton por Coulomb. Tá bom? Entendido? Então aqui a gente explorou tudo que é preciso saber sobre essa nova grandeza que a gente está estudando. Ok? Então tá bom.
E aí, olha só o que acontece. Olha só que slide importante. Se as cargas em questão são positivas, né? Se você tem uma carga fonte aqui grande, positiva, e aproxima uma carga teste positiva dela, o que você pode dizer sobre a força? A força é de repulsão, tá vendo? Olha, se você aproxima duas cargas de sinais iguais, elas tendem a se repelir. Vocês estão vendo aqui que eu estou apontando? Tá aparecendo o cursor branco aí para vocês. Eu estou falando dessa força aqui, ó. Então, as cargas positivas se repelem. Qual é o campo elétrico nesse ponto? O campo elétrico nesse ponto acompanha a direção da força. Tá vendo? Por isso que a gente diz, né, que campo elétrico é igual a força dividido pelo valor da carga teste. Tá vendo? Em compensação, se a gente aproxima uma carga negativa de uma carga positiva, ela vai apresentar uma força agora de atração. Tá vendo? Força de atração. Por que a gente sabe que a força nesse caso é positiva? É porque a gente estabeleceu uma convenção. A gente vai dizer sempre que para a direita é positivo. Tá vendo? Não é um F aqui não, o desenho tá ruim. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero fazer um círculo aqui. A direção, o sentido para a direita é sempre considerado positivo. Por isso que essa força aqui é positiva. Essa força aqui é positiva. Tá para a direita. A força que está para a esquerda, ela é negativa. Então, olha, o campo elétrico agora, né, ficou em direção contrária, tá vendo? Por quê? Outra coisa que vocês viram no slide, né, anterior, a gente vai pegar, olha, a gente pode escrever o módulo da força, módulo do campo elétrico. Quando a gente toma esse módulo com essa barrinha aqui, a gente pega apenas o valor absoluto dela, tá bom? E se vocês observarem o caso contrário, se a gente tem entre duas cargas negativas, a gente coloca uma carga positiva, ela sente força de atração e olha a direção do campo elétrico. Tá vendo? De forma contrária, se a gente aproxima uma carga negativa de outra carga negativa, ela vai sentir uma força de repulsão e aqui você tem o valor da direção do campo, o sentido, melhor dizendo, do campo elétrico. Não podem nunca, a gente tem a tendência de confundir sentido e direção. Essas forças e os campos nessa ilustração estão na direção horizontal. E o sentido é o que a gente convencionou. Se tiver para a direita é positivo. Se tiver para a esquerda é negativo. Compreenderam essa questão aqui dos jogos de sinais? Sim, professor. Sim? Que ótimo. Porque pode ser que vocês se confundam. Aí, olha só, mas eu trago aqui um resumo. As conclusões dessa questão de direção da força e do campo elétrico é a seguinte: para cargas positivas,
eles geram um campo elétrico de afastamento. É o que a gente viu lá na ilustração inicial. Quando a carga for negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação. Então, uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda, porém, no ponto onde foi colocada, o vetor campo, devido à própria partícula, pode ser nulo. Tá certo? Então, em algum ponto ali de equilíbrio, você pode, inclusive, ter o vetor nulo, né? Que aí a carga não vai ter, vai estar parada, por exemplo. Ela pode, né? A gente pode tentar encontrar uma posição, não era para ter feito isso, a gente pode encontrar uma posição de equilíbrio que a carga se encontra, correto? Deixa eu tentar apagar isso aqui para não ficar. Opa. Professor, tem uma pergunta. Oi, fala. Pode falar. Necessariamente, em todos os casos, as cargas elétricas positivas vão se repelir e as negativas vão se atrair? Isso. Sempre. Sempre cargas positivas ou negativas se repelem. Aí você guarda assim: cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Tá certo? Entendi, valeu. Isso. E para você guardar a ideia do campo elétrico, você tem que lembrar de outra coisa. Você tem que falar assim, olha, cargas positivas têm campo elétrico saindo. Por isso que está aqui, olha. O campo elétrico dessa carga está saindo, está para a direita, sinal positivo. E dessa carga aqui também, tá vendo? Dessa carga aqui, o campo elétrico é esse, também está saindo. Agora, da carga elétrica negativa, o campo está entrando, está chegando. Nesse caso e nesse caso aqui também, tá certo? Então, são coisas distintas. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Professor. Oi. Isso aí lembra muito o imã. O imã tem alguma coisa a ver? São fenômenos que apresentam comportamento distintos, bem diferentes. A primeira coisa mais diferente que você vai notar no imã é que você não consegue separar o polo norte de um imã do polo sul. Não existe carga magnética separada. Você entende o que eu quero dizer? Vou fazer um desenho aqui, ó. Então, inicialmente pode parecer semelhante, mas o fenômeno é diferente, entendeu? Se você tem um ímã e vocês sabem que o ímã tem o polo norte e o polo sul. Se você tenta quebrar o ímã, se você partir um ímã, você não tem o polo norte separado do sul. Você vai ter outro ímãzinho menor, mas com o polo norte e o polo sul juntos. Eles não se separam. Então, a princípio, a carga elétrica é bem diferente nesse sentido da carga magnética, digamos. Você compreende? Compreendo, obrigado. Tá bom? Agora, o desenho, né, da linha de campo magnético, a gente vai ver no futuro, as linhas de campo magnética tem essa aparência aqui, né? Não sei se vocês já viram isso. Sai do norte e chega no sul. Tá vendo?
Então a gente também vai estudar no futuro as linhas de campo magnética, mas sabendo já dessa particularidade dos ímãs. As cargas, né, não existe carga magnética separada, elas são juntas, né? Um monopolo magnético, mas isso é assunto para o futuro. E aí então eu vou pedir para você distinguir as questões, as propriedades das cargas elétricas não tem associação direta com as magnéticas. Nesse sentido, elas são bastante diferentes. Porque não se separam as magnéticas. E as elétricas aqui a gente encontra separadamente. Tá vendo? Eu mantive e o desenho ficou com essa sujeirinha aqui, mas dá pra gente ler, olha. Se a carga teste for maior que zero, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Se a carga teste for menor que zero, a força e o campo elétrico têm sentidos contrários. Força elétrica e campo elétrico terão sempre a mesma direção. Tá vendo? Que a gente tem que também diferenciar sentido de direção. Se a carga Q teste é a carguinha menor, essa carga menor aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso, se a força e o campo elétrico estão na mesma direção, o que a gente pode afirmar? Pelo que a gente acabou de ver, ó. Se tem a mesma direção, elas sempre terão. Agora, se tiverem o mesmo sentido, é porque a carga teste é positiva. Tá vendo? Por isso que ela recebeu um mais aqui, ó. A carga teste é positiva. Força e campo elétrico têm a mesma direção, é a direção horizontal. Mas também agora tem o mesmo sentido nesse caso, porque as duas apontam para a direita. Tá vendo? Então significa que elas estão se repelindo, né, professor? As cargas Q maiúsculo e Q minúsculo estão se repelindo perfeitamente. Eu acho que vocês estão, como dizem, pegando a visão. É isso aí. O módulo do campo elétrico em um ponto P, na qual uma carga Q fica sob a ação de uma força de módulo F, é obtido a partir da seguinte relação. Acabei de mostrar isso para vocês, olha. Se força é constante vezes o produto das cargas, que está aqui em cima, dividido pela distância ao quadrado, mas o campo elétrico é a força dividido pela carga teste, a gente elimina a carga teste e vai sobrar apenas a constante vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Então, nessa equação, Q maiúsculo é a carga fonte, Q minúsculo é a carga teste ou a carga de prova, colocada num ponto P do campo gerado por Q, e D é a distância do ponto P até a carga fonte. Então, é a distância da carga de teste até a carga fonte. É assim que a gente calcula o campo elétrico num determinado ponto. Quer ver o que a gente vai fazer? Lá no simulador, a gente consegue ver isso. Aqui era o exemplo da molécula, mas eu vou fazer isso aqui para vocês. Olha, eu tenho uma carga positiva e eu tenho uma carga negativa. A gente vai pegar esse instrumento aqui e olha, ele mede o potencial. Isso daqui a gente vai estudar ainda o que é. Era para pegar esse sensor. Olha só,
Dependendo da região que a gente posiciona um sensor, eu estou captando aqui nesse valor 6,58. Eu vou usar uma só, que fica mais simples. Olha, à medida que eu vou aproximando a carga teste, que é essa bolinha amarela, o meu valor de campo elétrico vai aumentando, tá vendo? Por que ele vai aumentando? Porque ele depende da distância da carga fonte. Quanto mais próximo, maior, tá vendo a setinha que a vermelha vai crescendo? Ela está indicando o valor do campo elétrico naquela região. Cada vez que eu vou aproximando da carga fonte, o campo elétrico é maior. À medida que eu vou afastando a carga teste, o campo vai diminuindo, tá vendo? Esse graus aqui é o ângulo que a gente está tomando. Ó, quando eu coloco 0 graus, é porque está perfeitamente na direção horizontal. Quando eu coloco aqui, olha só qual é o ângulo. Opa! 90 graus, tá vendo? Ela está bem em cima aqui da carga fonte, tá vendo? E a essa distância, o campo elétrico é de 73,6 Newton por Coulomb, ou, nesse caso, ele está mostrando como volt por metro. Também é uma unidade que a gente pode utilizar para o campo elétrico. E aí, a gente pode brincar com a direção, olha, dependendo do que eu quero, né? Posso pegar esse ângulo aqui, por exemplo, ó, 45 graus. Opa, não estou conseguindo assim. Tem que... Tá, 45,8, né? Então, olha só o que é um ângulo de 45, o que é um ângulo de 90, o que é um ângulo de 60 graus. Tá vendo? Isso tudo aí é importante vocês poderem visualizar, e esse simulador aqui ajuda bastante a vocês perceberem o que são os ângulos, os que são os valores, parte da interpretação matemática do problema. Perfeito, gente? Tem alguma questão aí? Conseguiram entender como é que eu chego a essa expressão? Então, sim, professor, entender. Ótimo, obrigado. Então, vocês têm duas formas de calcular campo elétrico. Dependendo do enunciado do problema, a gente vai poder usar essa ou vai utilizar essa forma aqui. Professor, quando é que eu vou utilizar a primeira ou a segunda? Você vai ter que interpretar o problema. Se você tiver informação de qual é a força elétrica entre as cargas, você vai usar diretamente essa primeira. Se você tiver a informação sobre o valor da carga fonte, tá vendo? Aí você utiliza essa. Ou se você tiver, geralmente é o que a gente sabe, qual é a distância entre as cargas, aí é mais indicado usar essa equação. Claro, porque a primeira não faz referência a distância nenhuma. Você pode fazer a relação do campo elétrico com a distância da carga, teste a carga fonte, usando essa segunda equação. Tá bom? Ok? Vou apagar para o desenho não ficar poluído, o slide não ficar poluído. Agora, olha só, gente, sempre o aspecto matemático é muito importante aqui a gente utilizar. Se você tem essa equação,
e o campo elétrico depende dessa distância ao quadrado, novamente, é um assunto que eu tenho insistido bastante com vocês. Você diria que essa grandeza, campo elétrico, é diretamente proporcional à distância entre as cargas ou que ela é inversamente proporcional? Nesse ponto a gente já deveria ter condições de responder essa pergunta. O que vocês acham? Primeiro, vocês entendem o que eu estou falando quando eu pergunto isso? A grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Essa linguagem vocês compreendem? Sim, a diretamente proporcional é quando elas crescem na mesma medida, né? Isso. E a inversamente? Uma cresce e a outra diminui. Beleza. Então, olha só. Se a gente quer, por exemplo, fazer um gráfico que relacione campo elétrico com distância, eu vou ter alguma coisa que diminui, né, com a distância. Aí lembra lá da matemática. Se eu fosse fazer esse gráfico, se eu fosse fazer um gráfico aqui, opa, peraí. Se eu fosse fazer um gráfico entre campo elétrico e distância, como é que vocês me diriam que seria o aspecto do gráfico? Seria uma reta crescente, uma reta decrescente, ou uma reta horizontal, ou uma reta vertical? Qual é o aspecto de um gráfico que relacionasse campo elétrico com distância? Seria, vou dar as opções, eu vou desenhar aqui, hein? Mas eu vou fazer uma pegadinha, vocês prestem bastante atenção. Como seria? Já que é inversamente proporcional, eu poderia esperar uma reta decrescente, né? Assim, ó, isso aqui é uma reta, tá? Saiu. Poderia ser assim. Ou seria assim. Seria uma reta crescente. Vocês sabem isso, estudaram isso em matemática, devem saber. Reta decrescente, reta crescente, né? A função do primeiro grau poderia ser decrescente ou função do primeiro grau decrescente, né? Nesse caso aqui, decrescente e aqui crescente. Ou seria uniforme. Ou seria sim uma Mas não vai depender das cargas não para informar isso? Vamos analisar aqui, olha, a equação que a gente está tentando representar no gráfico é essa daqui, olha. Então, para a gente representar no gráfico a dependência do campo elétrico E da distância D, só depende da carga que gera o campo, ok? Só dependeria dessa carga, não das cargas. É a primeira observação, ok? Mas a gente está mantendo ela fixa,
Ok? Então, esse valor de K, como o nome já diz, é uma constante. E esse valor de Q também é uma constante. Então, isso daqui a gente não precisa mexer. Só o que varia é o valor do campo elétrico E da distância D. Compreende? Então, que as cargas não estão em discussão para a construção desse gráfico. Compreende? Entendi. Entendeu? O campo elétrico só depende da carga que gera o campo. Então, o que eu estou perguntando é, já que eu sei que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância, que gráfico representaria a relação entre esses dois parâmetros? Seria alguma dessas representações? Poderia ser alguma dessas representações? Ou de outra forma, essas representações são utilizadas quando a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, como vocês disseram, ou inversamente proporcional, ou se mantém. Mas olha, uma coisa importante que às vezes a gente não observa é que quando a gente representa por retas, é porque a relação entre essas duas coisas, ela é linear, ela é dita linear. Quando a gente tem alguma coisa aqui ao quadrado, como a gente tem a distância ao quadrado, a relação não é linear, entendeu? Então, não seria nenhum desses casos aqui. A melhor representação que a gente tem entre a melhor não, né? A única representação correta entre campo elétrico e distância vai ser uma curva, ao invés de ser uma reta, porque retas representam variações lineares. O que eu quero dizer com isso? É o que vocês já sabem, aumenta, ou quando uma aumenta, ou quando uma diminui, ou quando uma aumenta, a outra aumenta, ou vice-versa. Só que aqui, quando uma aumenta, a outra diminui muito mais. Vocês percebem? Por isso que está ao quadrado. Olha só, se você perceber aqui, olha, vamos tomar um valor aqui. Por exemplo, campo elétrico vale 1 para essa distância aqui, olha. Essa distância D1. Então, esse valor de campo elétrico está aqui pertinho do zero, olha, é pequeno. O zero é no encontro dos eixos. Se você pegar para essa distância aqui, ó, essa distância 2 vai nos dar um campo elétrico 2 muito maior do que o campo elétrico E1. Portanto, o que você tem aqui? Olha, a distância 2 é maior do que a distância 1. Em compensação, o que você tem? Que o campo elétrico, a distância 2 é maior? Não. A distância 2 é menor, cadê a minha borracha? A distância 2 é menor, né, gente? A distância 2 é menor do que a distância 1. Em compensação, o campo elétrico 2 é maior do que o campo elétrico 1. Tá vendo? Então, tem essa inversão.
Por isso que a representação aqui não é mais uma reta, porque a relação, se fosse uma reta, seria linear. E, nesse caso, a distância não diminui linearmente com o campo elétrico, né? O campo elétrico não diminui linearmente com a distância. A gente fala assim, olha, que a dependência do campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E, por ser assim, a gente tem que fazer toda essa análise para chegar a essa conclusão, que não é uma reta que representa o gráfico entre o campo elétrico e a distância, mas o gráfico mais apropriado é uma curva. Correto? É o que a gente vai verificar no próximo slide. Tá vendo aqui, olha? Para uma distância D, você tem um campo elétrico E. Se você pegar 2 vezes essa distância D, o campo elétrico diminui. Tá vendo? Olha, tá mais abaixo, chega mais próximo de zero. Se você diminui essa distância pela metade, você tem o campo elétrico aumentado 4 vezes. Tá vendo como aumenta e diminui? O aumento ou a diminuição não é linear, ela fica ao quadrado também. Então, olha só, é importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova naquele ponto. Viu que eu chamei a atenção quando vocês me perguntaram? O campo elétrico depende da carga que gera o campo, não da carga de prova. Assim, o campo existe em todos os pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles. Então, não depende. Outra unidade para campo elétrico pode ser volt por metro. A gente viu no simulador. E, por último, a intensidade, a direção e o sentido depende do ponto no campo, da carga do corpo que produz o campo e do meio que o envolve. O gráfico representa a intensidade do vetor E, criado por uma partícula eletrizada com carga Q em função da distância D. É informação pra caramba, né? Mas o aspecto mais importante de todos esses conceitos que eu acabei de descrever para vocês é a questão do gráfico. E não é uma parábola. O nome desse gráfico, Gabriel, é hipérbole. Não é uma parábola. A parábola é um pouquinho diferente. Aliás, é bastante diferente. A parábola é assim, ó. Se a gente está lembrado lá da matemática, uma parábola é assim. Tá vendo? Então você pode ter uma parábola desse tipo. Você também poderia ter uma parábola assim, olha, Gabriel. Sem apresentar a outra parte dela. Ela pode ser assim, ó. Esses gráficos aqui representam uma parábola. Esse gráfico aqui representa uma hipérbole. Tá vendo? Então, hipérbole são figuras que têm essa propriedade aqui, olha, elas não tocam o eixo X nem o eixo Y, nunca tocam.
Tá vendo? Elas podem ir até o infinito, mas nunca cortam. E a parábola, elas também podem não tocar o eixo, mas em algum momento ela vai cortar, né? A não ser que ela seja bastante deslocada, mas geralmente você pode ter parábolas com raízes. Tá vendo? Que é o ponto onde a curva toca o eixo X. Uma hipérbole não vai tocar. Compreendeu a diferença? Ok? E aí, gente? Querem mais alguma descrever? Alguma coisa ficou obscura? Ou eu posso passar adiante? É o momento de vocês dizerem. Percebeu? Aquele quadrado do D faz com que a representação correta da dependência do campo elétrico pela distância entre as cargas seja uma curva e não uma reta. Prestem bastante atenção, porque geralmente, inclusive no Enem, cai questões para vocês reconhecerem os gráficos. E aí, às vezes, as pessoas se confundem muito com esse ponto, que é bastante importante. Porque campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. E tudo isso que a gente fala em português é sintetizado nessa equação. Está vendo como é o poder da matemática? A matemática tem esse poder, né? Nessa equação aqui tem tudo isso que a gente está discutindo. Por isso que também é bonito, e ontem teve o dia da matemática, porque é uma maneira muito elegante de escrever as coisas. Na última aula, inclusive eu estou até terminando de publicá-la na internet. Deixa eu ver se já terminou. Aula dos terceiros anos, dia 30. Acho que terminou. Já eu vou terminar de... Eu publico essa aula a semana passada. E aí a gente estava mostrando para vocês que se a gente tiver diversas cargas, a gente tem diversas forças. E agora, além de tudo, a gente também pode apresentar diversos campos elétricos dependendo do jogo de cargas que a gente apresente. Se você tem uma composição de cargas dessa maneira, duas cargas positivas e uma carga negativa, num determinado ponto, você vai ter uma combinação de vetores de campo elétrico. Está vendo aqui? Esse desenho está representando isso. Como é que se combinam esses campos elétricos? Eles se combinam de tal maneira que sua soma vetorial é garantida. Então, o campo elétrico total ou campo elétrico resultante neste ponto, devido à presença dessas três cargas, é a soma vetorial dos campos elétricos dessas três cargas. Então, as cargas Q1, Q2 e Q3
originam separadamente os vetores campo elétrico E1, E2 e E3. Percebe? Nós temos 3 campos gerados por essas 3 cargas num ponto P. O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos vetores campos E1, E2 e E3, e as cargas originam separadamente no ponto P. O nome desse princípio é princípio de superposição. Então, você pode utilizar esse princípio para cálculo do campo elétrico resultante. Compreendem isso também? Então, é uma forma matemática de a gente falar, olha, é como se você, para conseguir um determinado objetivo em comum, a gente une as nossas forças. Você não sempre ouviu falar sobre isso, né? Se você quer atingir um objetivo, você pode unir suas forças com pessoas que têm mesmo objetivo ou mesmo pensamento. Basicamente essa é a ideia. O campo elétrico resultante num determinado ponto será a soma desses vetores aqui, mas é uma soma vetorial. Então, olha, você pode fazer associação. Todo mundo pode ter até o mesmo objetivo, mas as pessoas pensam um pouco diferente. Então, tem um que quer puxar mais para um lado, tem um que quer puxar para o outro, né? E aí vai aparecer uma concorrência entre esses campos, né? Entre esses objetivos ou maneiras de pensar. As pessoas pensam de maneira diferente, podem até querer o mesmo objetivo, mas cada um puxa para um lado. Bem, vai ter que ter uma resultante disso. Vai existir uma resultante dos pensamentos, se de fato quiserem atingir um objetivo. Então, qual é a resultante entre esses 3 vetores? A matemática dá uma pista dizendo que a resultante é a soma vetorial. Vocês sabem o que é? Saberiam me dizer o que é uma soma vetorial? Soma vetorial será como uma soma algébrica, que é a que a gente está acostumado a ver? A soma algébrica. O que é a soma algébrica? 2 mais 2, 2 menos 3. 2 mais 2, 4. 2 menos 3, menos 1. Isso é uma soma algébrica. O que vai diferenciar a soma vetorial? Vou mostrar para vocês, tá bom? Até aqui, gente. Eu posso avançar para esse novo conceito? Vão tomando nota aí, viu? A gente viu o que é o campo elétrico. Nessa aula a gente está vendo bastante coisa. Está produtiva. Nós estamos vendo o que é o campo elétrico. Nós vimos qual a representação gráfica do campo elétrico. Então vocês podem anotar isso daí tudo. Conceito de campo elétrico foi visto. Representação gráfica do campo elétrico foi visto. E a gente está dando a oportunidade. Precisa voltar, precisa falar um pouco mais sobre alguma coisa, senão já está tudo anotado. Aqui eu vou fazendo o registro, né, dos assuntos estudados. Façam vocês também. E agora
a gente chegou nessa parte. Olha, eu estou falando que existe um princípio matemático para calcular a resultante de uma grandeza vetorial. No caso, é o campo elétrico que a gente está estudando. Como é que eu faço isso? Aí eu tenho que diferenciar uma soma algébrica de uma vetorial. Vou mostrar para vocês. Estou querendo que vocês me digam se eu posso avançar para esse novo tópico. Estão curiosos? Pode sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro de tudo, a gente sabe... Opa, eu não quero esse daqui. Assim. A gente sabe o seguinte, olha, que o vetor é representado por uma setinha. Tá bom? Então, a gente tem um primeiro caso da soma vetorial. Primeiro caso. Se o vetor A, que eu quero somar, com o vetor B, que eu quero somar, que agora a gente está somando vetores, estão na mesma direção, ou seja, olha, eles estão na mesma direção. A direção é o quê? Vou colocar assim, ó. A direção, nesse caso, é a direção... Qual? Alguém pode falar? Horizontal. A direção é horizontal. Agora, qual é o sentido do vetor A? O sentido para a direita, a gente diz que é positivo. Então, o vetor B, ele é negativo. Então, a gente tem vetores na mesma direção, mas sentidos contrários. O que vai acontecer? Qual é a soma, ou seja, qual é o vetor soma dos vetores A mais o vetor B? Vai ser a gente pegar o tamanho do vetor A, vamos dizer que ele tem um tamanho aqui de módulo 4, e vamos pegar o vetor B e vamos dizer que ele tem um tamanho, um módulo de 2. Então, a soma do vetor A mais B é o mesmo que eu pegar o vetor A e somar com o vetor B, mas com sua direção. Olha quem é o vetor B. O vetor B não é para o lado negativo? Então, olha, a soma desses dois vetores, deixa eu desmanchar isso aqui que está feio. A soma desses vetores é, nesse caso, um pouco parecido com a soma algébrica. Se você tem um vetor A para o lado positivo de valor 4 e um vetor B de valor, apontando para o sentido negativo, de valor 2, a soma é um vetor C, que eu vou desenhar aqui com outra canetinha, para mostrar para vocês, olha, a resultante da soma vai ser um vetor C, que está apontando para o lado do maior, claro, né?
Então, a resultante é o vetor C. Qual é o módulo do vetor C? Ou seja, qual é o valor do vetor C? Se você está diminuindo um vetor que tem tamanho 4 de um vetor que tem tamanho 2, o tamanho desse vetor aqui, vou colocar módulo aqui também, né, para poder dizer que eu estou falando só sobre o tamanho dele. É diferente quando a gente não coloca. É de 2 unidades. Então, o vetor C tem sentido positivo, ele está na direção, tá no sentido da direita, ele está no sentido para a direita, né? E ele tem direção horizontal também. Vocês me perdoem essa letra. Direção horizontal. E o módulo, que é o valor dele, né, o tamanho do vetor, e tem módulo dois. Tá vendo? Então, para fazer num primeiro caso uma soma vetorial, é até que semelhante à soma comum que a gente está fazendo. Mas agora, junto com o cálculo, a gente tem que lembrar da representação geométrica desse vetor. Então, a única coisa que eu fiz a mais aqui, neste primeiro caso, foi mostrar a representação gráfica. A gente tem que fazer o cálculo, mas sempre tendo em mente a representação gráfica do vetor. Tá bom? Esse foi o primeiro caso. Compreenderam? Eu vou manter. Oi, eu vou descartar, depois eu faço de novo. Repetir? Sim. Tá bom, eu repito. Vamos lá. Quem falou comigo, por favor? Foi eu. Qual o nome que eu não estou podendo ver aqui? Ana Beatriz. Ana, olha só. Um vetor tem esse tamanho aqui, tá bom? Aí, quais são as características desse vetor? A. Ele tem uma direção, que é a direção horizontal. E ele tem um sentido, que é para a direita. Eu vou dizer que sempre que o vetor estiver para a direita, ele é positivo. Tá bom? Entendeu isso? Entendi. E ele tem um tamanho. Olha o tamanho desse vetor. Eu vou dizer que ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. Tá bom? É um vetor grande, eu falei que ele tem 4 unidades. Correto? Pensem assim, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. E eu tenho um vetor B. O vetor B também tem a direção horizontal, mas o sentido do vetor B é negativo. Ele está para a esquerda. Correto? Sim. O vetor B tem tamanho... O que você diria? Qual é o módulo dele? O módulo dele, ó, tem quantas unidades? Dá para dividir em... Acho que 2 ou 3. 2, olha. 1, 2 unidades. Correto? 2 unidades. Como é que eu faço a soma de o vetor A com o vetor B? A soma... Seria mais 4 menos 2? Mais 4 menos 2. E aí você tem que lembrar que é o seguinte, olha, ali você tem que representar o vetor no desenho. Entendeu?
Entendi. Então, sempre que ele tiver para a direita, ele vai ser positivo e para a esquerda negativo. Correto. E aí, a soma do vetor A com o vetor B, como o vetor B está invertido, está para o sentido negativo, aí você pode escrever assim, olha, a soma de A com B, na verdade, é a soma de A com o vetor menos B. Tá vendo? Entendi, professor. Obrigada. Tá ótimo. E aí faz a operação que a gente está acostumado. Vai fazer o módulo de A, né? Agora a gente tem que, para fazer o cálculo, a gente tem que tomar o módulo. O módulo de A é 4 menos 2, que dá 2. Mas essa soma é esse vetorzinho aqui que sobrou, o vetor C. Pronto? Ah, então o resultado vai ser o vetor C, não é isso? Que é o resultado de A com B. Com B. Entendi. Beleza? Obrigada, professor. Tá ótimo, muito bem. Ó, esse é o primeiro caso. Tem uma variação desse primeiro caso. A gente pode fazer a mesma coisa. Agora vamos ver, olha. Só que agora é na vertical. Eu tenho o vetor A e o vetor B. Novamente, eles têm o mesmo módulo, mas agora os dois estão em sentidos opostos, sentidos contrários? Não. Qual é a soma? Qual é a soma do vetor A com o vetor B? Nesse caso. Hein? Professor, no caso aí eles vão ficar com as cargas positivas os dois, é? Não, não é cargas, é sentido positivo, né? Os dois. Sim, perdão. Isso, né? A gente pode convencionar que se estiver apontando para cima, é positivo. Se estivesse apontando para baixo, seria negativo. Como os dois são positivos, basta para a gente ter a soma desses dois vetores, nesse caso, o módulo da soma vai ser o vetor A, que vale 4, que é o mesmo que a gente já tinha usado, mais 2, que dá quanto? 6. Que dá 6. Agora, qual é a representação desse novo vetor? Como é que a gente vai representar o novo vetor, o vetor soma? É um vetor desse tamanho? Não, né? É um vetor que tem tamanho 6. Então, olha só. O vetor soma, nesse caso, é um vetor maior do que os outros dois, obviamente, né? Ele é um vetor que está somando o tamanho de A com o tamanho de B e herda a direção que eles têm, direção vertical, e herda o sentido também, sentido para cima. Então, sempre que a gente faz a soma de um vetor, a gente tem que mostrar o módulo, que é esse valor, o sentido, que a gente convenciona, nesse caso é positivo, para cima. Você pode escrever para cima também, né? E a direção. A direção é... Direita, né?
Não, a direção é vertical. Ah, vertical. Tá bom? A direção é vertical. Compreenderam isso? Então, se o vetor está na horizontal, a direção é horizontal. Se a setinha estiver indicando para a direita, o vetor é positivo. Se o vetor estiver na vertical, a direção é vertical. Era para cima positivo e para baixo negativo, não? É sim, mas esse vetor aqui não está para baixo, ele está na horizontal, ele está nessa direção. Um vetor. Gabriel, tudo vai, eu acho que tudo vai depender da posição que ele está, né? Se ele estiver na vertical, aí ele vai ser para cima positivo, para baixo negativo. Perfeito. Horizontal, para a direita positivo e para a esquerda negativo, não é isso? Isso, muito bem. Falou melhor do que eu. Pronto. A ideia é essa. Viu? É bom. É a ideia do plano cartesiano, né, professor, no caso? O plano cartesiano, eu acho melhor não misturar os conceitos. Plano cartesiano não é vetor. Plano cartesiano são duas retas orientadas e graduadas, onde você constrói os gráficos. Não misture os conceitos, porque aí vai começar a causar confusão. Isso daqui, plano cartesiano, não é representação de vetor. Essas setinhas aqui não são necessariamente vetores. Por isso que os nomes são diferentes. É claro que você pode representar um vetor dentro de um plano cartesiano. Você pode vir aqui e desenhar um vetor. Mas você está entendendo que plano cartesiano é onde a gente desenha. Se você pegar separadamente esse eixo, o eixo horizontal do plano cartesiano, você vai lá, poderia até dizer que ele representa um vetor. Mas aí você já está... eu acho que faria confusão. Não mistura as coisas, não. Plano cartesiano são dois eixos orientados e graduados, onde você representa objetos. E o vetor é um objeto que você pode representar no plano cartesiano. Eu diria assim. Tá bom? Entendeu a diferença? Entendi, que eu estou falando assim, que o plano cartesiano, para você se basear do vetor como que fala? Dos sinais, que é a mesma coisa. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Ah, perfeito. Ah, sim. Pronto. Nesse sentido a gente pode... é bom fazer essa relação. No plano cartesiano, se tiver no eixo horizontal à direita, é positivo. Se tiver no eixo vertical para cima, é positivo. Para baixo é negativo. No eixo horizontal é o contrário. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Aí eu entendi o que você quis dizer. A associação é correta. Muito bem, gente. Muito bem. Eu vou manter isso daqui e aí a gente pode avançar, eu acho. Você vai fazer frequência hoje? Como? Você vai fazer frequência? A frequência. 11h49. Deixa eu ver o que a gente faz para puxar a frequência. Eu instalei de novo isso daqui, não sei se está funcionando, vamos ver. Ver se vai.
Eu estou usando isso de alguma maneira errada, que eu não aprendi ainda. Mas eu estou fazendo o que o tutorial diz. Aí, desde a primeira vez, depois que apareceu. Oi? Depois o senhor fala com a professora Cristiane. Ela faz um que é só ela botar presente no chat que automaticamente vai o nome da pessoa. Aí eu acho legal o senhor falar com ela depois. Ah, tá. Eu vou perguntar a Cristiane qual que ela está usando. É melhor do que esse, então. Porque, gente, sempre que eu estou tentando puxar a chamada... O senhor quer que eu tire um print e envie para o senhor? Não, eu vou tirar. Pronto, tá certo. É porque eu estava insistindo em o negocinho funcionar, mas é ruim, né? Como é que vocês fazem para puxar o print? Dá para colocar todo mundo numa tela só, não dá? Como é que faz? Vocês podem me ajudar? O senhor aperta nesses 3 pontinhos aí e altera o layout. Embaixo, nesses 3 pontinhos. Aqui. É. Alterar esquema, né? Para mosaico? Deve ser. Mosaico. Aí só aumenta essa barrinha embaixo. Sim. Parar de apresentar. E aí, aqui tá pegando todo mundo? Será? Fazer o terceiro ano no dia 7/5/21. Tá bom. Pessoal, eu tenho só esses minutinhos aí e ficou mais alguma dúvida desse assunto? Professor? Oi. Vai passar uma prova durante a próxima semana? Não, eu vou deixar a atividade avaliativa do jeito que a gente está fazendo no Classroom, uma atividade para vocês fazerem no caderno, escanear e me enviar, da mesma maneira que foram os outros dois. Tá? Agora, gente, é muito importante que vocês não apenas copiem a técnica que eu estou usando para que vocês desenvolvam o aprendizado, é muito utilizada, mas ela só dá certo se você, de fato, tente compreender por que a resolução foi daquela maneira. Tenta fazer um exercíciozinho de pensar sobre cada linha que foi escrita. Acompanhar aquele cálculo faz a gente aprender. Eu estou fazendo dessa forma porque eu compreendo ser, no ensino remoto, a melhor maneira. Se a gente tiver que fazer o cálculo sem nenhum apoio, vocês terão possivelmente muito mais dificuldades. Então, antes de olhar a solução, você pode também tentar fazer. Será que eu consigo fazer sem olhar a solução? Aí você tenta.
geralmente a gente não sabe nem por onde começar. Aí você então olha a solução, para a gente aprender como que aquela solução foi feita. Mas se você apenas copiar, deixar para o último dia, eu percebi que muita gente entregou no último instante. E aí tem a segurança de ter aquela questão resolvida e apenas copiou e enviou, é você que está, assim, se prejudicando, entendeu? Ainda bem que também teve alguns exemplos de pessoas que entram em contato comigo, tiram dúvidas, né? E aí a metodologia funciona, entendeu? E vai ser muito melhor do que vocês não terem o apoio de uma resolução já oferecida. É assim que, por exemplo, por isso que na internet está cheio de exercícios com a resposta. Porque é estudando a resposta que a gente começa a aprender sobre aquele assunto. Se você fizer esse exercício de insistir em compreender a solução, você vai conseguindo fazer outros exercícios. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, não apenas copiem. Eu ofereço, assim como a internet oferece, um caminho onde está a solução. Se você vai direto nele ou não, aí é da sua consciência. Eu sugiro que vocês tentem fazer, se não conseguir, tenta utilizar a solução, compreenda aquela solução e os pontos que você não compreender, aí você tem que recorrer ao professor. Fala, professor, nessa solução eu não entendi tal coisa. Nessa solução eu também não sei por que apareceu esse valor. Aí na conversa a gente vai formando o aprendizado. É dessa maneira que é construído. Então vocês precisam ter essa consciência. Compreende? Sim, professor. Então, por hoje a gente fica por aqui, porque na próxima aula eu mostro o segundo caso, e também na Classroom eu vou deixar material para vocês fazerem a leitura. Isso que eu estou fazendo, falando sobre a operação com vetores, se vocês não estão lembrados, é uma operação que a gente deveria conhecer desde lá no primeiro ano, quando a gente trabalha com forças de Newton. Então, é uma defasagem que pode ter ficado aí para alguns, né? Mas a gente está tentando buscar isso que ficou aí aparentemente para trás. Se a gente não sabe fazer os cálculos com vetores, a gente precisa primeiro dessa ferramenta para depois calcular resultante de campo elétrico. Tá bom? E aí, fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau, professor. Falou, tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau, professor. Valeu, tchau, tchau.